Bom, vamos lá? Já começamos com a matéria da nossa super repórter Sharon Amaral, falando sobre o STF ter derrubado aí a proibição da linguagem neutra em escolas. Vai, pode rodar. Um assunto muito polêmico que está gerando muitos debates. Normas estaduais que proíbam modalidade de uso da língua portuguesa a pretexto de proteger os estudantes violam a competência legislativa da União. Com esse entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para declarar a inconstitucionalidade de uma lei de Rondônia que vedava a adoção de linguagem neutra nas escolas. A linguagem neutra busca evitar marcadores de gênero e costuma ser utilizada para se referir a pessoas não binárias, que não se identificam estritamente com os gêneros masculino e feminino. Por essa modalidade, palavras como todas ou todos são escritas como todes. Em novembro de 2021, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, suspendeu a lei. No voto, o ministro manteve o entendimento e afirmou que a lei estadual, ao proibir o uso da linguagem neutra, foi contra as normas fixadas pela União. Para o relator, a norma rondoniense, ao especificar o modo de uso da linguagem portuguesa nas grades das escolas, alcançou não apenas a extensão como modo de ensino do idioma oficial da República Federativa do Brasil naquele território, o que não é permitido. Muito bem, para começar com o debate acalorado aqui, sobre esse tema, um tema importante e um tema que já na época aqui no nosso estado já gerou muitos falatórios, digamos assim. E hoje quem vai debater esse e outros assuntos são o Herbert Lins, o Samuel Costa, o Zezinho Santos e o Ricardo Frota, no nosso programa dessa sexta-feira. Eu já começo com o Ricardo Frota, que nós estávamos aqui antes do programa. O Ricardo, eu tenho que elogiar ele aqui, porque é o único que chega no horário, aliás, antes do horário, respeita essa questão, não tem atraso com ele. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo, o seu comentário. Boa noite, obrigado, Cícero. Boa noite, Herbert Lins, boa noite, Samuel Costa, Zezinho e você que está nos prestigiando nessa sexta-feira, com a sua maravilhosa audiência. Eu acho isso um absurdo, um grande retrocesso. Isso daí foi implantado há mais ou menos 10 anos e estão tentando colocar. A medida aqui em Rondônia, que está no cenário nacional, por conta da derrubada do STF, até porque não é competência do Legislativo Estadual, essa matéria, mas, enfim, eu acho que tem tanta pauta importante para o país, tantas coisas muito mais relevantes, e a gente está aqui perdendo tempo com essa questão de linguagem neutra, todes, essa coisa absurda que vem nos nossos ouvidos assim de uma forma tão... como se fosse um insulto, Samuel vai defender porque ele admira esse tipo. A nossa linguagem, a língua portuguesa, já é uma linguagem difícil, mas é uma língua bonita. Se você se dedicar, tentar aprender primeiramente a nossa língua, pode ter certeza que vai falar muito bonito e não essa coisa que está tentando empurrar a goela abaixo. Então, a decisão, essa medida foi de um deputado estadual aqui de Rondônia, entrou para tentar proibir o uso dessa linguagem no nosso estado, foi aprovado, mas agora o STF já tinha sido suspenso pelo Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, agora foi referendado. Então, o STF realmente está tentando colocar essa linguagem aí, não só no nosso estado, como todo o Brasil. Volto a dizer, tem matérias, tem pautas muito mais importantes a serem discutidas e a gente está perdendo tempo com uma coisa que não tem relevância nenhuma. Aí o Samuel, com certeza, vai fazer referência à Academia de Letras Brasileira, que é composta na sua totalidade por pessoas da esquerda. Então, é difícil. É difícil. A gente está vivendo hoje um país que está tentando, acho que, perder o foco do que é mais importante para tentar discutir matérias que não têm relevância nenhuma e
é uma linguagem, eu até já falei em um determinado programa, isso daí só me lembra da época dos Trapalhões, do Mussum, que ele usava tudo, ele usava todes, o suques, o não sei o quê. Então, assim, parece uma brincadeira, né? O que era no passado motivo de chacota, de gargalhada, né? Que ele usava isso para fazer as pessoas darem boas risadas, hoje está sendo colocado de uma forma bem séria e querendo que as próximas gerações aderem a esse tipo de linguagem que, para mim, é um absurdo. Para mim, é um retrocesso. Muito bem, Samuel Costa, boa noite. Como você foi citado já pelo seu colega nobre debatedor, eu já começo com você. Boa noite a todos, todas e todes. A você que nos acompanha aí na sua casa, seja bem-vindo ao News 5.1. Primeiramente, gostaria de destacar alguns pontos aqui para que não paire nenhum tipo de dúvida. Primeiro, competência. Cabe privativamente ao Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, debater essa referida temática. E aí, quando o debatedor Ricardo vem aqui a público e diz, né, tem coisas mais importantes a ser debatidas no Brasil do que esse tema, eu concordo com ele parcialmente. E aí está uma boa pergunta, Ricardo. Por que o proponente desse projeto de lei resolveu propor esse tipo de devaneio, mesmo sabendo que não é de competência da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia legislar sobre a referida matéria? O dinheiro pago, o erário público e, consequentemente, a aprovação, né, absoluta dos membros. Porque o nosso Estado é um Estado que há uma predominância de pessoas que confessam, né, o conservadorismo e etc. E aí, nesse aspecto, visando as eleições de 2022, eles tentaram criar, em vez de discutir as pautas do nosso Estado, debatendo essa temática, que é livre, né, é uma manifestação. Agora, o que é espantoso é isso passar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ter procuradoria, consultoria, toda uma equipe técnica, interdisciplinar, multiprofissional, que saberiam, na verdade, não precisa nem ter tudo isso. Qualquer pessoa que faz uma rápida pesquisa na internet vai saber que o projeto tem vício de iniciativa. E, numa democracia como a nossa, cabe aí o Instituto do Controle de Constitucionalidade, que é exercido em duas formas. Primeiro, é o concentrado, através da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, já para ter emitido parecer contrário a essa aberração, a essa anomalia jurídica. E, subsidiariamente, depois de votado em primeira e segunda discussão e sancionado pelo governador do Estado, aí algum dos legitimados no rol da CRFB/88 exerceu o controle de constitucionalidade. Só que, ao invés de ser concentrado, foi no aspecto difuso. E aí teve que o Supremo Tribunal Federal avocar para si a responsabilidade e dizer o direito ao caso concreto, julgando a inconstitucionalidade desse referido projeto de lei. Então, o ministro Léo Fachin e os demais membros do colegiado nada mais estão fazendo do que cumprir com a sua função mandamental. Então, já houve vício de iniciativa. É uma coisa que pouco indifere se você é favorável ou contrário. O fórum adequado para se debater isso deveria ser o Congresso Nacional. E mesmo que aprovado do Congresso Nacional, se houver incompatibilidade com o princípio da isonomia, onde todos têm que ser tratados, e todas e todos, tratados de forma isonômica, a gente tem que respeitar. E há uma grande diferença no direito entre o instituto da isonomia e equidade. Isonomia é eu atribuir a todos a mesma condição. E equidade é tu pegar aquele ou aquela que é discriminada ou discriminado e colocar ele na mesma condição. Então, se tem alguma pessoa que poderia se dizer impedido ou constrangido de receber essa tipologia de todos, não é nenhum de nós quatro aqui que acredito que seja heterossexual. É aquela pessoa binária, o LGBTQIA+. Essas pessoas, elas precisam ser inseridas no convívio da sociedade. E essa é uma tendência global, internacional, mundial. Agora, é claro que tem pessoas que são simpatizantes da causa, né, e que são contrários também. Mas numa democracia, a gente tem que debater. E o assunto, Ricardo, combater a discriminação é um assunto contemporâneo. Se não fosse isso,
não era necessário ter vindo uma norma infraconstitucional legislar sobre o racismo, sobre a discriminação, a pessoa com deficiência e etc. Só quem sente na pele é que poderia, de fato, ter propriedade para dizer se isso é benéfico ou não. Lembrando que não há unanimidade sobre o referido assunto. E tanto é que o meu caro colega professor Herbert Lins é simpatizante da causa e é contrário a esse tipo de posicionamento. Muito bem, Zezinho Santos, boa noite. Lá atrás, quando isso aí surgiu, esse assunto foi tema na Assembleia, você já tinha se manifestado, né, Zezinho? Boa noite. Boa noite a todos. Espero hoje ver se eu posso fazer o debate aqui sem ser interrompido, porque todos os dias, meu caro colega, amigo Samuel Costa, que só joga para a plateia, e só retórica, ele acaba todo o tempo. Eu deixei ele falar, não interrompi. Espero de não ser interrompido. Isso é o mínimo que a gente pode ter no debate público. Educação é princípio. Eu te interrompo e tu não me interrompe. Tá, pronto. Então. Educação é princípio. E ontem, Zezinho, ele criticou que você usou 5h40. Hoje ele usou 5h45, tá? Tá. Então tá bom. Então vamos lá. Na verdade, isso é uma pauta da esquerda, é uma pauta defendida há muitos anos, a esquerda defende essa, como outras pautas-bombas, essa introdução da linguagem neutra nas escolas. Eu não sei de onde tirar. É como o próprio Ricardo falou, a língua portuguesa o brasileiro já não fala direito o português. Entendeu? Já não fala direito o português. E agora querendo botar todos, menines, algo assim, para brincar com o povo brasileiro, em vez de buscar outras pautas mais benéficas para a população, até para a própria educação. Tem muita coisa ainda a ser avançada da educação. E quando a gente vê, é uma pauta política. Na verdade, é uma guerra política, essa pauta, que vem há muito tempo. E como outras coisas, ideologia de gênero e outras mais. Então, a gente vê que a esquerda tem esse tipo de iniciativa. E agora, a gente tem uma lei que, para mim, foi plausível. É uma lei que foi aqui uma iniciativa do Estado de Rondônia, o ex-deputado Eider Brasil, e que eu olhei com bons olhos. É uma lei que... morta, né? Já nasceu morta. Então tá bom, olha aí, Cícero, não dá, eu vou Samuel, parar. Assim, se for assim, eu vou parar, mas não dá. Mas a lei da morta, já nasceu morta. Foi o STF que o seu microfone está desligado, Samuel. Não perca seu tempo falando. Vai lá, Zezinho. É isso, então o que a gente vê a gente precisa ter mais compromisso com debate. Tem muita coisa para ser debatida. Agora, e o Supremo vem, e tudo bem que o Supremo ele não... quando o ministro Fachin suspendeu aí essa lei de Rondônia, né, ele suspendeu e agora colocou, e por maioria tirou nas escolas. Que a nossa coisa. Eu acho que as escolas não devem adotar linguagem neutra. As escolas têm mais... tem muita coisa, tem robótica, tem tanta coisa para ser ensinada, e vem agora o meu amigo aí, Samuel Costa, que, na verdade, ele segue essas pautas. Essas pautas ele defende, essa ideologia. Para mim é uma ideologia burra, rapaz. Essa ideologia. Rapaz, eu não estou entendendo. Você está falando. Está desligado o microfone dele. Ele está falando do cristão, ele nasceu no lar cristão. Ele foi aqui da Assembleia de Deus. Você vai de encontro algo que te fez bem. Foi só contra. A colégio cristão, então. Está desligado o microfone deles, Tá aí, telespectador. O cara que nasceu na Assembleia de Deus, assembleano. Mas eu não sou tapado, não, Zezinho. Não sou burro. Está desligado o seu microfone, Samuel. Não insista. Aí, telespectador. Cícero. Eu nasci na igreja, tu estava no carnaval. E aí, o que tem a ver? Um bagulho mudou. Eu fui pro mundo e tu foi pra igreja. Quando eu estava na igreja, tu estava no mundo. Agora quer me criticar? Zezinho. Eu fui para te substituir. Alguém tem que estar no mundo. Não dá. Cícero, eu vou me calar. Eu vou estar Samuel tá bom. Eu pedi que ele não me interrompesse. Então, como é que eu vou desenvolver aqui? Eu já falei, isso aqui é um programa de debate público.
E Samuel, quando não tem argumento, já falei, ele passa o dia todo cansado, fazendo os trabalhos dele, e ele não tem profundidade no debate, aí ele fica querendo um tema importante desse aqui, jogando assim, igual... É igreja isso aí, Zezinho. Tá bom. Samuel, você tá lelé da cuca, eu não vou, Cícero. Como diria Mussum, fique calados. Herbert Lins, por favor. Boa noite. Primeiramente eu quero dizer a Cícero que a questão de horário, o Zezinho precisou ir me buscar em casa, que eu não vim hoje no programa, não. Eu não sou adventista, mas sexta-feira e sábado pela manhã eu gosto de ficar em casa. Agora eu vou dar o meu boa noite a você, Cícero, ao Samuel Costa, se acalme, ao Zezinho, ao nosso amigo Rodrigo Frota, a técnica e você que está em casa nos assistindo. Sobre o projeto de lei do EIDE Brasil, é um projeto de lei inconstitucional. A legislação da educação e da norma culta da língua portuguesa tem que ser tratada no âmbito federal. Isso é assunto, entendeu? Já, inclusive, causa pedra, né, Samuel, na Constituição. Segundo ponto, sobre a linguagem neutra, né, eu quero dizer a você que está em casa nos assistindo que ninguém nasce de uma cagada, ninguém nasce pela bunda, e a norma culta da nossa língua portuguesa precisa ser respeitada. Essa história de trazer linguagem de rua para o nosso cotidiano é difícil aceitar. Jamais eu, como professor, usarei linguagem neutra ou aceitarei que o aluno coloque numa prova que eu avalie linguagem neutra. Ele vai tirar 0. Ele vai se arrebentar, entendendo a correção. É inadmissível que estão querendo impor à sociedade brasileira e ao mundo esse tipo de coisa. Todos nascem de um homem e de uma mulher. Não adianta querer mudar a natureza. Homem não tem ovário. Homem não tem vagina. Todo mundo precisa de uma mãe, de uma mulher para nascer. Precisa se conscientizar disso. E essa história de linguagem neutra, jamais eu permitiria que um filho meu, na orientação sexual que eu tenho, fosse educado ou alfabetizado com linguagem neutra. Tem que ser linguagem culta, linguagem que a legislação prevê e linguagem da qual é a nossa, a língua portuguesa. Esse tipo de movimento não conta com o meu apoio. É igual a história da parada gay, do orgulho gay. Orgulho de quê? Você é um bom médico? Você é um bom advogado? Você é um bom engenheiro? Você é um bom professor? Isso sim é você ter orgulho de ser gay, mas como profissional. Mas essas marchas que tem, aquilo ali é uma devassidão, aquilo ali é uma perversão, aquilo ali envergonha a comunidade gay, de quem tem consciência que é gay, com inteligência emocional, equilibrado e sabe o porquê é gay. Muito bem, uma coisa interessante, né? O Enéas Carneiro era muito criticado quando falava disso, e ele fazia uma defesa enfática, Zezinho. A reprodução só acontece com a união de um cromossomo feminino com um cromossomo masculino. Mas, Cícero, como eu estava falando, que fui interrompido por várias vezes pelo meu colega amigo Samuel, que é muito inteligente, mas ele tem que gastar tempo para se preparar para o debate público, porque a mesma conversa, o mesmo dia, a mesma ladainha, o público acha que ele vai agradar a militância dele. A gente está falando aqui de uma guerra política que a esquerda defende. Aí vem primeiro a Janja, que até agora eu não sei qual é o papel dela. Se ela é a primeira-dama, ou que não sei, se é a casa da mãe Joana ou casa da Janja. E ela vem, aí começa a puxar fila com alguns ministros, e o que a gente está vendo é o seguinte, que está trazendo, a gente está aqui gastando tempo, um tempo precioso, para falar, mas é o debate, é o que eles estão trazendo para o debate, não tem coisa, por quê? Mas todos brasileiros sabiam
e vinha essa cortina, que vinha essas pautas aí que não contribuem. Não contribui. São pautas de retrocesso. Tem mais coisas para a gente tratar na educação brasileira, entendeu? Dos avanços que pode... A gente teve aí um tempo perdido na pandemia, entendeu? É muita coisa para ser avançado. E quando a gente vê, aí engrossa o couro e o STF vem, tudo bem que uma hora tinha que pautar, uma hora tinha, mas não sei se é coincidência, eu não sei. É algo assim que... E vou lhe dizer, gostei em parte da fala do Herbert. Herbert tem telespectador que está falando, ele veio diferente lá do coisa. E eu acredito que até não demora um ano que Herbert, não é que ele vai ser de direita, porque a gente, às vezes, Cícero, a gente acha que toda direita é bolsonarista, que toda direita vota em Bolsonaro, que toda direita tem que ser Bolsonaro. Porque não tem uma... Gente, uma coisa... Zezinho, eu já deixei bem claro, lhe cortando aqui, me perdoe, eu sou de esquerda, mas sou um social-democrata. As pessoas têm que ir no Google, dê um Google, procure saber o que é um social-democrata. Um social-democrata convicto, com base na teoria de Max Weber. É só ir lá buscar, procurar. E aí vai compreender o que eu penso e o que eu entendo. Pronto. Então, como eu estou dizendo, essas teorias marxistas, né? Que marxista? Max Weber, não tem nada a ver com Karl Marx. Não estou falando, por favor, tá. Por favor. Eu estou falando que essas teorias é de Karl Marx. É marxista. Não, senhor. Não, é marxista. Isso aí tem um monte de à toa. Não. Karl Marx jamais escreveu isso. Que não fale isso que eu li a obra de Karl Marx duas vezes. São de Karl Marx. Não, que conversa de gente à toa. Isso é atoísmo, Samuel, isso é atoísmo. Eu duvido. Samuel, quando ele foi para o Maranhão, que ele ficou lá 30 dias lá com o Flávio Dino, comendo, bebendo, dormindo lá, todo mundo junto, todo mundo dormia, todo mundo lá no Maranhão. Era para aprender as teorias de Karl Marx, marxista, para trazer aqui para Rondônia. E ele sabe disso, que ele já deixou claro. Ele defende o comunismo. Samuel é um comunista que ele defende. E ele defende o que ele acredita. Mas, em cima de mim, não. Eu não quero saber o seguinte, eu defendo a família. Essa é a família tradicional, a família brasileira. Respeito qualquer opção, como o próprio Herbert foi feliz no comentário dele. A gente aqui não tem... Eu não tenho negócio de preconceito, e eles sabem, todos sabem, e todos nós sabemos. Agora, o cara ir lá para o Maranhão, ficar o tempo, para querer chegar aqui em Rondônia, numa TV aberta, vir querer bravatear, vir querer jogar para a galera dele, para, Samuel, dá licença, cima de mim não. Ô Zezinho, eu vou pedir para você, depois você não fica pedindo para eu cortar, porque você fica cutucando o vespeiro, e aí depois você fica, olha aí, não deixa falar, você fica provocando e não quer, né, depois. Duas coisas, primeiro, o Herbert, eu entendo, eu tenho uma amizade já de longa data com o Herbert, e o Herbert é filho de coronel, e coronel do Nordeste, aquele coronel ponta firme, né, rígido também, ponta firme, e a mãe do Herbert, a senhora, a mãe dele, também é muito conservadora, eu conversei com ela agora nas férias, então assim, e o Herbert defende, né, assim como eu defendo que o governador do Rio Grande do Sul, que é homossexual declarado, ele declarou, ele falou num programa em rede nacional que ele é homossexual. Agora, desde quando ele colocou isso foi um empecilho, ele colocou isso como alguma condição no fato dele ser gestor, dele estar na gestão do Rio Grande do Sul. Então, é importante colocar essas coisas. Você vê que ele nunca participou, né, de uma parada ou de Nunca. Porque ele sabe que aquilo ali não é uma marcha de orgulho, aquilo ali é uma marcha de perversão sexual. Vamos lá, vamos começar... Começamos com o Samuel, que pediu 30 segundos. Olha lá, Samuel. Olha, quero esclarecer aqui a vocês que o preconceito ele é fruto da má informação. Quanto mais má informada a sociedade, mais preconceituosa ela é. Qual é a definição do preconceito? É eu ter um conceito pré-estabelecido antes de eu debater o tema. Isso é o preconceito que beira a ignorância. A gente, pessoal, tem que entender o seguinte... Ao passar do tempo, isso aqui é antropologia, sociologia, o professor Herbert Lins, né, que fez uma fala aqui muito incisiva e é totalmente respeitável isso, mas graças a Deus ele é um professor de excelência na geografia, na ciência política, na análise do discurso, mas na professora de língua portuguesa e sabe que se os alunos dele não se adequarem no Enem,
vão tirar uma data abaixo do esperado. Então, esse é um posicionamento dele pessoal, mas evidentemente que num curso preparatório para a carreira policial, N coisas, ele vai orientar no aspecto correto, segundo o edital. Agora, o que é mais espantoso, pessoal, é que, antropologicamente falando, houve mutação legislativa. Por exemplo, há 100 anos atrás, a mulher não tinha direito a votar. Você sabia disso? Você sabia que até mesmo no início dos anos 90... Não podia nem dirigir?